é falar com a testa franzida, pra falar sério, meu. Acreditando. Meu, cara, se tu tivesse negócio, tu tem um grande problema. Então escuta o que eu tô te falando. A tua área tá ali mais da pré-venda e venda. Me fala um pouquinho desse teu desafio nas startups, quando já tem essa proposta de valor já validada, vamos assim dizer. Eu acredito que provavelmente só vai entrar se essa proposta de valor estiver validada. Como é que é essa instalação dessa máquina pela Behind e com um marketing já ativado lá? Como é que funciona isso no dia a dia? A primeira etapa é a apresentação. Isso. A segunda etapa é o diagnóstico. A terceira etapa, é a solução. E a última etapa é fechamento. Porque ele vai ter um ganho de performance, de tempo. E ele vai ver que funciona. Então a demonstração, essa reunião, justamente é para ele entender que funciona. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o Dani Botelho. Eu sou o João Rosa. E eu sou o Renan Goulart. Fala, Renan, tudo bem? Bem-vindo aí ao Toca o Sino Podcast. Hoje a gente tem a grata presença aí de você trocar uma ideia conosco com a Behind Growth. A gente vai trocar essa ideia hoje e convidado aqui, né, nosso amigo João, você já se conhece há um tempo, mas eu tô bem curioso aí pela tua história, a gente já trocou uma história aí no bastidor e acho que vai ser bem legal essa conversa. Animal, fico muito feliz aí por receber o convite, espero contribuir com o conhecimento. Acredito que conhecimento é bom quando compartilhado, sendo assim, espero agregar aí conhecimento a todos os ouvintes aí do podcast. Massa. Renan, vamos lá, né? Então, pra gente começar, a gente trouxe o Renan aqui, porque o Renan é um cara que tá no mundo de vendas há bastante tempo e é um cara que vem do campo de batalha. Eu tava falando com o Renan antes que um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje é porque a gente já fez pré-venda, a gente já fez venda, a gente já teve sentado na cadeirinha do vendedor fazendo ligação e isso nos capacita para muitas outras coisas. O que a gente vê muito no mercado é muita gente que nunca vendeu, que nunca pegou o telefone e ligou querendo ensinar sobre vendas, querendo ensinar sobre gestão comercial e esses caras nunca fizeram isso. Então o Renan é um dos caras que eu acredito na metodologia que ele tem, utilizo coisas que ele utiliza com os clientes dele dentro dos meus processos de vendas e a gente tem muitas trocas aí nos últimos 6, 7 meses desde que a gente se conheceu, né? Então o Renan é um cara fantástico. Então, Renan, se apresenta, fala aí quem que é você e também quem que é a Behind Growth, que eu sei que você é CEO, founder da Behind Growth. Conta um pouquinho aí pro pessoal escutar. Pela introdução que você trouxe. Então, pessoal, meu nome é Renan, eu sou CEO da Behind Growth. E a gente é uma startup que surgiu para resolver o problema que todas as startups têm, que é achar um modelo de vendas que seja repetível e escalável. Minha trajetória começou lá atrás, basicamente há uns 12 anos atrás, quando eu produzia um evento na cidade, a gente começou a sair para vender ingresso, e aí foi o primeiro contato que eu tive com vendas, onde eu tinha que melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que estavam indo em festas que não tinham muito entretenimento, e aí a gente construiu um projeto e a gente estourou de vender, foi muito bom. E depois eu entrei no campo de batalha como vendedor porta a porta, isso mais ou menos uns 10 anos atrás. Então batia na porta dos clientes para vender serviços de internet, serviços de TV a cabo, em regiões que hoje em dia eu veria muito vendedor dizendo não para a vaga, porque o trabalho era bem árduo, o pessoal largava a gente nos bairros lá mais afastados, onde não tinha concorrência, assim, a gente entrava lá e batia porta a porta. E aí eu fui crescendo nessa esteira de telecomunicações, me tornei gestor de uma operação e há uns 2 anos atrás eu recebi o convite para entrar na área de startups. Foi aí então que eu me apaixonei por essa cultura mais rápida, por essa inovação, por pensar de maneira fora da caixa. E aí, nos últimos meses, aí, a gente fundou o projeto Behind Growth e a gente tem ajudado aí várias venture builders e startups aí a construir essa esteira de vendas. O que é uma venture builder? Boa pergunta. Bom, uma venture builder é a indústria de venture capital, né? É a indústria que geralmente investe em projetos de empreendedorismo como startups. Venture builders constroem ou ajudam a construir esses projetos. Então, abaixo do guarda-chuva de uma venture builder tem várias outras startups. E uma venture builder sempre está ajudando a construir soluções inovadoras através dessas startups. Então, é uma indústria que cria projetos ou ajuda a construir projetos que venham ajudar a parte de inovação e disrupção do mercado, né? Então,
Venture Builders, a gente tem grande carinho por elas. Bacana. Então conta um pouquinho mais sobre qual que é o teu trabalho, como que a Behind tá hoje no mercado posicionada, e vamos trocar uma ideia sobre isso, né? Sobre como fazer startup vender e sobre vendas, tudo que a gente acredita. Perfeito. Bom, a Behind Growth surgiu o projeto como uma proposta de CRO as a Service, até estava conversando isso com o Dani, e a gente sentiu aí algum movimento do mercado agora com a inteligência artificial vindo para ajudar, e eu acho que se você não utiliza a inteligência artificial na ponta do teu processo de vendas, você já está começando a se tornar obsoleto, que nem na época dos .com. E a gente hoje é uma startup de Sales Enablement, a gente ajuda a implementar os processos de vendas 4.0, agora com a ajuda do ChatGPT, com inteligência artificial, né? Então a gente hoje se posiciona como uma startup que ajuda empresas e startups a montar o melhor discurso, ao fluxo, a trilha de vendas e a jornada de compra do cliente, né? E hoje você atende só startup? A gente atende startups e venture builders, né? Ok. Tem alguns clientes que são de empresas, porém hoje o nosso foco tem se concentrado em startups e venture builders, né? E qual que é o maior desafio que tu está encontrando no campo de batalha quando estás entrando numa startup? O que não está funcionando? Por que eles te chamam? O que está pegando fogo lá dentro? Perfeito. Primeira coisa, desafio do founder entender que o problema dele não está no produto. Então, a cultura de startup ela já é diferente de empresa tradicional, porque, vamos lá, numa empresa tradicional, todo mundo acredita que precisa alugar a sala primeiro, comprar estoque, criar o produto, montar produto, contratar gente, botar o banner na frente e as coisas vão começar a acontecer, as vendas vão começar a ocorrer que nem na Black Friday da Apple, todo mundo entrando lá dentro. E startup pensa um pouco diferente, ela surge a partir de um problema. Então ela olha uma demanda do mercado, vou resolver esse problema aqui dessa forma, dessa maneira inovadora. Ela valida esse problema para ver se tem demanda, se é de verdade. Ela entende qual é o ICP, o perfil de cliente ideal. Ela estuda esse ICP como um alfaiate na hora de montar o terno, tirar as medidas, e ela cria um MVP, que é um produto mínimo viável, que é funcional para resolver aquele problema. Com aquele produto, ela cria uma máquina de vendas e ela começa a vender. Então, muita gente que está nessa pegada de startup acha que o produto não está de acordo com o mercado e essa é a razão deles não estarem vendendo, quando, na verdade, o básico não está sendo feito. Então, a gente vem com esse desafio, né? A percepção do founder que ele não precisa ajustar o produto, que o produto já está performando, que o produto entrega uma proposta de valor dele e que ele precisa focar no processo de prospecção, qualificação, reunião, negociação, fechamento. E esse é o desafio. Mas a gente tem saído bem assim em relação a esse desafio. Que massa. E aí nesse processo de máquina de vendas e tal, como é que é essa abordagem, essa criação para que ela seja eficaz? Como é que tu trabalha, né? Tu falou ali que tu encontra essa startup e vai para lá para dentro. Tu falou que não mexe nessa etapa do produto, o que é muito legal, porque sempre a venda normalmente quer vender o produto, né? Não, esse produto não está tão bom e tal, né? Acredita que o problema é o produto e não esse processo de venda. E aí, como é que tu trabalha essa máquina de vendas para que ela fique realmente de forma eficaz, sendo que essa é uma dor, né, das startups? Perfeito. Bom, primeira coisa, a gente precisa diagnosticar aonde está o furo no balde. Então, cada startup tem um problema muitas vezes diferente de uma para outra. Porém, eu preciso passar para entender qual é o tipo de produto que ela vende, qual é o CAC que ela tem, qual é o custo de aquisição de clientes, como ela está organizando e como é que ela está vendendo hoje. Basicamente, quando eu vejo a forma que eles estão fazendo, eu já analiso se tem fluxo de cadência, se tem um processo mapeado do oi até o tchau. E aí eu vejo os indicadores, se eles têm percepção e clareza sobre os indicadores ou se não têm. Se eles não têm nenhum desses três que eu falei, muito provavelmente a gente tem que começar a construir tanto a organização dos contatos, quais são as abordagens que a gente vai utilizar em cada contato, o discurso, a estratégia e os indicadores. E a gente precisa que todo mundo tenha clareza sobre a mesma página, todo mundo esteja na mesma página. Então a gente começa diagnosticando e depois a gente começa com um plano de ação mais concentrado nos gaps, né? E aí quando chegar lá dentro, o time já está formado, já está andando? Sim, Porque tu falou aí que tu vai identificar se os processos estão acontecendo e tal, mas tu já entrou na jornada, já está trabalhando com eles lá já. Ou antes de, na tua própria prospecção, ainda tu está ainda validando se faz sentido entrar ou não. Sim,
o que a gente ensina é o que a gente aplica. Então, a gente tem um processo de prospecção, qualificação e agendamento, que a gente entende quem é que é o nosso perfil de cliente ideal. Perfeito. E dentro do nosso perfil de cliente ideal, ele tem que ter uma operação basicamente. Então, ele tem que ter um pré-vendedor ou um vendedor, ou ele tem que ter um time, ele tem que ter um gestor. E ele tem que ter uma receita recorrente, já que ele já está gerando. Então, a gente pega o produto mais validado, que não tem, por exemplo, uma boa esteira de vendas. E aí tem equipe, vende, mas não tem os melhores números. Então, aí a gente já entende que esse cara ele tá mais propenso a gente conseguir entregar resultado para ele. Entendi. Porque se o cara não tem, né? Aí ele tem que ter... Primeiro, se ele não gera receita, a gente não tem certeza que o produto dele ainda tá 100% validado ainda, né? Porque startup é isso, é um mercado de extrema incerteza. Mas tu falou uma coisa muito legal. Para. Tu falou uma coisa que eu quero que a gente comente. O que é esse processo do oi até o tchau? Vamos falar sobre ele? Perfeito. Topa? Legal. Vamos sim. Conta pra gente como é que funciona esse processo. Bom, vamos falar do cenário que a gente está acostumado de inside sales, pré-vendas e vendas. Nesse cenário, é importante que o discurso que o pré-vendedor utiliza na ponta da prospecção esteja conectado com o discurso de vendas. E tem muito caso de operação que está desconectado. Aliás, então, é a maioria, né? A maioria. Por isso que a gente ajuda essas startups a consertar Cara, esse grande problema. Quando né? o Renan fala isso, a primeira conversa que eu tive com ele, quando eu ainda trabalhava no EAG, a gente se conheceu lá, e ele veio com essa ideia do processo do oi até o tchau, começou a falar assim, caramba, esse cara parece que ele tá vendo tudo que eu tô fazendo aqui. E tinha uma sinergia tão grande no que o Renan falava e nas coisas que eu acreditava. E depois eu comecei a contar para ele. E, esse é o primeiro exemplo, né? Então, casar exatamente o que a pré-venda fala com o que a venda fala. Então, dentro da forma que a gente cria os nossos processos de pré e de venda, algumas frases que estão na pré-vendas também estão dentro do processo de vendas, se conectando o tempo inteiro. E, cara, eu lembro exatamente quando tu começou a contar essa história assim, caramba, esse moleque é bom. Não é qualquer um. Esse moleque é bom porque ele tá fazendo algo que eu acredito. Então, cara, pode continuar. Inclusive, quando eu tava olhando lá, quando a gente tava fazendo o raio-x e eu olhando o processo que você tinha criado, eu falei, cara, tem momentos aqui que parece que eu criei esse negócio aqui, cara. Parece que é exatamente a lógica que eu utilizaria para criar. Então, rolou muito essa sinergia. Sim. E é bem isso, né? O que acontece? Teu processo ele precisa ser congruente, desde o oi até o tchau. Se tu passa incongruência, teu cliente gera desconfiança. E aí a desconfiança acaba com todo o processo de vendas. Então não adianta você dono de empresa, você gestor, achar que o teu pré-vendedor não precisa ter um processo mapeado desde o momento que ele abre esse contato, desde o oi até o tchau, que ele pode seguir do jeito que ele acha que é o correto, porque, cara, isso tem um impacto muito grande na tua taxa de conversão. Então a gente estrutura esse discurso de pré-vendas para que ele case junto com o processo de vendas. E como isso, né? Cada startup tem uma proposta de valor diferente. Então tem que estar claro para o teu cliente qual é a tua proposta de valor. Se não está claro, e se o teu vendedor não consegue ter essa clareza, dificilmente ele vai passar isso para o teu cliente, né? Então tudo vai estar em cima da proposta de valor da empresa, que é o motivo do cara fechar contigo e não fechar com mais ninguém, né? Ô, Renan, é legal isso falar da proposta de valor, porque a proposta de valor ela não para de pé só na área comercial, né? Ela nasce no marketing lá também. Tu estava falando dessa mentalidade de que tu começou a Behind com esse CRO as a Service, né? Ou o diretor de receita como serviço. Exato. E o diretor de receita é algo muito novo e tem a premissa marketing comercial, inclusive área de CS, né? Sim, parte de growth inteira. Né? E essa proposta única de valor, o marketing também precisa beber disso, né? Mas a gente estava conversando no bastidor aqui, tu falou que a tua área está ali mais da pré-venda e venda. Me fala um pouquinho desse teu desafio nas startups quando já tem essa proposta de valor já validada, vamos assim dizer. Eu acredito que provavelmente só vai entrar se essa proposta de valor estiver validada. Como é que é essa instalação dessa máquina pela Behind e com um marketing já ativado lá? Como é que funciona isso no dia a dia? É difícil? Tu atua junto? Como é que é esse bastidor aí no dia a dia? Perfeito. Bom, em startups, o que regula esse mercado é a oferta versus a demanda. A demanda ela é existente
Geralmente o projeto ele nasce validando, né? Porque essa é a diferença de startup, né? A empresa ela vai pensar muito no produto, eu vou criar o produto para trazer o cliente, né? E a startup ela parte do problema, ela entende o cliente que tem esse problema, ela valida essa demanda no mercado, havendo de fato essa demanda latente, ela desenvolve o produto. Então, muito dessa demanda já é validada no processo da startup. Quando a startup ela já tem uma atração, vou dar um exemplo, ela tem 100k de MRR, por exemplo, ela já entendeu um canal de aquisição de clientes que funciona, ela já tem uma proposta de valor mais clara, mas ela está perdendo nesse processo do oi até o tchau, porque há exatamente essa desconexão entre pré-vendas e vendas e tem muita gente que faz do jeito que dá, ou do freestyle. Porque acha que, não, eu vou vender melhor... Zero previsibilidade. Zero previsibilidade. E aí o freestyle é no escuro. Não existe alta performance em freestyle. Caramba, que frase fantástica. Não existe alta performance. Você pode ser o vendedor que for, cara. Se tu não consegue replicar o que esse vendedor está fazendo, não serve de nada para operação a médio prazo. É isso que eu bato muito na tecla. Que vendedor estrela não é fácil de encontrar e ele estraga a tua operação. E é por isso que a gente bate muito na tecla, você deve ter escutado aqui, do vendedor faixa preta. O vendedor faixa preta é o cara que consegue fazer o simples, que é seguir o processo. O vendedor estrela é o vendedor que ele quer fazer do jeito dele. O vendedor estrela ele não é replicável, é caro e é difícil de achar. E muito provavelmente, desculpa te interromper, João, ele é aquele cara que tem problema comportamental. Sim, com certeza. Porque ele é bom, a empresa não consegue substituir ele, então ele aprende que ele pode chegar atrasado, que por conta dele entregar resultado ele pode fazer o que ele quiser. E isso, mesmo que o cara consiga entregar resultado, é tão prejudicial quanto o resultado que ele traz. É pior do que o resultado que ele traz, porque puxa o time pra trás, né? Exatamente. Cara, esse vendedor faixa preta é uma das coisas que eu e Dani estamos batendo muito na tecla, porque é algo que a gente acredita demais, de fazer o simples, da venda ser intencional. De toda venda e de todo o processo de venda, o vendedor seguir o processo e falar só o que tem que ser falado. Enfim, tem uma história por trás disso que eu já contei uns 16 dos 20 podcasts que a gente já gravou, eu contei essa história, mas ela é sensacional, assim. Mas, cara, pode ir continuando a falar dessas etapas do processo do eu tchau, porque eu acho que a gente tem muita coisa para contribuir aí dentro. Perfeito. Bom, então o que eu gosto de dizer, tá? O título é processo do até o tchau, mas na prática é você construir um bom framework. Então, primeiro falando o que é um framework e o que é um script, né? Eu gosto de trazer essa divisão bem clara, porque primeiro, um script é para ser seguido milimetricamente, e aí a gente tem, por exemplo, alguns contatos que a gente recebe que utilizam o script de uma forma errada, que é, por exemplo, as operadoras. Você recebe uma ligação, oi, tudo bem? Meu nome é Cláudio, eu falo com fulano, eu gostaria de passar para você a promoção que é... Cara, literalmente, esse tipo de abordagem não conecta. Não. Em startups de SaaS, por exemplo, onde eu preciso aumentar a percepção de valor com o meu cliente, eu preciso criar essa conexão, a gente precisa ter um framework, que é basicamente, numa analogia, o teu GPS falando para você. O Waze Carpool, por exemplo, te dizendo dobra à esquerda. Se você dobrar à direita ou pegar uma rua ruim, na próxima ele vai te falar, dobre à esquerda e faça retorno. Então ele vai te dizer o que você tem que fazer e você vai chegar no seu destino. Então o framework, ele é o passo a passo, né? Primeiro a origem vem da programação. Para você desenvolver um software, os programadores precisam seguir uma sequência. E eles já sabem que o início é a biblioteca, depois ele vai passar para o desenvolvimento e assim vai. O framework em vendas é justamente isso. Você ter esse passo a passo claro como um manual de instruções para o teu vendedor. Então, você ter um bom framework que aborde um quebra-gelo, que aborde de maneira clara uma apresentação que também segue um framework dos 3 porquês, do why, do who, why e o what have for me, né? Então, quem é que está ligando... Da onde que fala e o que quer comigo, né? O que tem para mim, né? Então a gente segue esse framework na apresentação e a gente vai seguindo outras etapas que vão levar o cara para aquele momento que a gente quer. Se ele for qualificado, ele avança para um agendamento. Tudo é intencional, tudo é proposital. Não tem nada que a gente utiliza dentro do nosso discurso de vendas que não foi pensado anteriormente, não tem um estudo de impacto. Porque é isso que acontece que faz a gente perder venda. Quando a venda caminha para um lado que eu não tenho expertise, que eu não tenho... que eu não domino.
Então o cliente, às vezes, ele vai para esse lado, você não sabe como conduzir, você perde a autoridade que você gera e fica aquele clima de... E agora? O que eu faço? Até porque quando a gente fala de auto ticket, ninguém compra auto ticket de uma pessoa, no caso o vendedor, que não tem conhecimento, que não é autoridade no assunto. Então, se o vendedor ele leva a venda por um caminho errado e o comprador ele consegue identificar isso, ele perde uma das coisas mais importantes, que é a conexão e a confiança. Cara, se tu não consegue me explicar o que tu vende, ou se tu tá confuso para explicar o que tu vende, eu não confio em ti. E eu não vou botar 10 mil reais, 20 mil reais na tua mão, sendo que eu não tenho confiança. A gente gravou um episódio com o Jack, talvez o episódio passado ou o próximo episódio, depende da ordem que o F for colocar for fazer as edições, que ele falou o seguinte, ele falou assim, se tem confusão, a resposta é não. Se tá confuso para o cliente, ele vai falar não na tua oferta. Então, vai muito nisso que tu tá falando. Vai muito de encontro. Você precisa certificar que o teu cliente entendeu a tua proposta de valor e que, de fato, ele tem a dor e ele tem percepção sobre essa dor. E como a gente conduz isso para que ele tenha percepção? E aí eu vou trazer um ponto, né? São 2 pontos que levam uma pessoa a comprar algo. Emoções, né? Quais são as emoções que fazem uma pessoa comprar, né? Então, 2 emoções dentro do nosso cenário que a gente entende que fazem uma empresa ou uma pessoa comprar. São 2 sensações, 2 emoções, 2 sentimentos. Medo de perder algo, de continuar nessa situação, e ambição, eu quero ganhar algo. E como você consegue trazer essas emoções à tona no teu processo de vendas de maneira intencional? Sabendo fazer perguntas para o teu cliente, para que ele se responda nesse momento e saiba a situação que ele está e tem essas emoções. Mas como que a gente consegue garantir que essas emoções vão ser abordadas em todo o processo de vendas? Tendo um bom framework, tendo um bom playbook, tendo um bom discurso do oi até o tchau. Não tem freestyle, senão você vai acabar levando o teu cliente aí para um desconhecido. E no desconhecido você não domina, né? Caramba, o desconhecido você não domina. Isso é sensacional. O desconhecido você não domina. Beleza, mas quando a gente está falando desse processo do oi até o tchau, tu divide ele em quantas etapas, esse framework? Perfeito. Pode abrir aí, cara, fica à vontade. Tá, eu vou abrir aqui. Bom, o que acontece, né? Muita gente me chama de louco por ser tão minucioso e tão perfeccionista nessa parte de construção de discursos. Então a gente tem um processo que é composto, isso reunião, né? Reunião de demonstração e fechamento. A gente construiu 11 etapas. Porém, vamos colocar 4 macroetapas para a gente poder discutir sobre elas. Primeiro é a apresentação. A gente tem um bom processo de apresentação, que começa com um quebra-gelo. Qual é a grande sacada? Quando você entra numa loja de roupa, por exemplo, e um vendedor pula no seu pescoço, você tem aquela sensação de que esse cara vai te empurrar a qualquer produto para poder bater a meta. Sim. Então as pessoas, quando entram em uma reunião, às vezes elas têm essa impressão de que você vai tentar ofertar, que vai tentar empurrar alguma coisa. E esse é o motivo delas chegarem um pouco mais armadas ou na defensiva. Então como que a gente quebra isso? Utilizando um bom quebra-gelo. Então fala, João! Cara, tô vendo aí atrás, você tem uma estante gigante aí, que tipo de livro que você gosta de ler? Então eu já crio, ou faço uma piada, brinco. Ah, você é da onde, João? É de São Paulo? Eu sou aqui de Floripa, você já veio pra Floripa? Não, nunca fui pra Floripa. Vamos fazer o seguinte, eu pago uma passagem pra você vir pra cá e eu vou pra aí. Aí dá uma risada, quebra aquele clima de venda. Sensacional. Cara, isso é tão sensacional, porque assim, ó, a gente vendo ele falar, parece que é um negócio que é básico, né? Mas eu já peguei algumas dezenas de call de pré-vendedores que ele já saiu metralhando e nem sequer se... Tipo, falou direito de quem era e tal. Cara, é muito louco isso. Não, eu gosto muito disso porque eu falo que uma das melhores maneiras para gerar conexão com o cliente é fazer o cliente dar uma risada. E muito dessa estratégia do Renan, do quebra-gelo, tá lá dentro a questão de fazer o cliente dar uma risada. Então, se tu conseguir tirar um sorriso do teu cliente no primeiro minuto de conversa, você garantiu o rapport quase que para toda a conversa. Se não fizer nenhuma cagada, tu não vai perder aquele rapport. E vai conduzir essa conversa até o final. Exatamente. Massa. Então, assim, a gente utiliza o quebra-gelo antes de mais nada para criar conexão, para fazer esse clima não ser um clima de venda. Porque as pessoas adoram comprar, mas elas detestam ser convencidas ou naquele momento, naquele embate ali de uma situação
do cara pensar que você vai empurrar um produto para ele. Então eu gosto de dizer assim, um hack para montar um quebra-gelo, eu estudo meu cliente antes, eu vejo qual é a cidade que ele tá e eu vejo o que tem em comum entre a cidade que ele tá lá e o que eu tenho interesse. Então eu vou lá e jogo cidade, aí o cara vai falar do São Paulo, coloco o bairro que ele tá, se eu sei o bairro, e vejo o que tem de interessante que me agradaria. E aí eu puxo esse assunto na reunião, no início da reunião. Cara, eu vi que tem um parque aí que é fantástico para criança, é verdade? Você já foi? E aí eu já introduzo dessa forma. Outra coisa que ajuda bastante no quebra-gelo é tu fazer um estudo prévio do lead. Isso é um grande puxão de orelha que eu vou dar para os vendedores que não fazem isso. Se você é um closer e você não estuda 30 minutos antes da reunião começar, não escuta a ligação do seu pré-vendedor, não vai atrás do perfil do seu cliente na rede social para entender o que esse cara fala na rede social, você está perdendo de criar conexão com esse cara. Então vai atrás, faz o dever de casa, vai no Instagram do cara, vai no LinkedIn dele, estuda como é que ele se comunica e aí se tu tiver um ponto de ancoragem, você utiliza isso no quebra-gelo. João, animal, eu vi que você é muito ativo no LinkedIn, inclusive o teu último artigo que você fala sobre X assunto, eu me identifiquei muito, parabéns pelo teu artigo, cara. E não precisa ser 30 minutos, né, Renan? 10 minutos a gente já consegue descobrir muita coisa hoje em dia. Exatamente. Então eu tenho que estudar o teu cliente. Então a gente utiliza um quebra-gelo. Fiz a brincadeira, fiz o meu cliente dar risada, agora eu entro para minha apresentação pessoal. O que é muito importante eu entender? Eu não posso me apresentar para o meu cliente de qualquer forma. Eu preciso fazer uma apresentação que desperte nesse cara, que ele enxergue em mim uma autoridade no que eu estou fazendo, que ele entenda qual é o meu objetivo como profissional ali naquele momento com ele e principalmente para gerar uma boa impressão para esse cara de que a nossa empresa é organizada ou tem algum diferencial. Então eu faço uma apresentação que eu tenho um 1-minute pitch, né? Isso é muito de startup e assim... É bem importante você conseguir se apresentar de maneira curta, de maneira objetiva. Então eu trago, por exemplo, tudo bem, meu nome é Renan. Então fizemos o quebra-gelo aqui. Então muito prazer, João. Meu nome é Renan, falo meu cargo. E hoje dentro da Behind Growth, a gente ajuda em startups a construir o processo de vendas repetível e escalável. O meu objetivo aqui dentro é entender os seus desafios e te fornecer insights e trazer clareza para vocês sobre como a gente vai passar por cima desses desafios. E aí eu entro para a terceira etapa dessa apresentação, que é o alinhamento de tempo e expectativas. Legal. Então, eu trago para o cara, a gente tem, por esse motivo, para te ajudar a literalmente resolver os seus problemas, a gente separou 60 minutos, onde eu vou avaliar um pouquinho do teu perfil, dos teus desafios, eu alinho o tempo, ficando tranquilo e fazendo sentido toda essa parte de metodologia, a gente avança para a parte de valores. E aí na parte de valores, se ficar tranquilo para você e fizer sentido, a gente já inicia daqui com um pontapé dado. É muito legal você trazer esse contexto, porque é muito parecido com o que a gente acredita, né? Então, a minha base de estudos e de aplicação é Spin Selling. E quando eu ensino Spin Selling e os meus frameworks também de scripts, né? Todos eles começam com abertura e dentro da abertura entra essa parte que eu chamo de deixar claro para o cliente o que vai acontecer na conversa. Então, esses alinhamentos de expectativas. Então, a apresentação fica assim. Olá, aqui quem tá falando... Olá não, né? Então, eu sou o João, faço parte do Toxino, sou vendedor do Toxino Podcast. Quer dizer, não é do Toxino Podcast, sou vendedor do Toxino. E essa conversa tem alguns objetivos. Primeiro objetivo, de trazer clareza para onde você quer chegar. Segundo objetivo, de trazer clareza para os teus principais obstáculos. E terceiro objetivo, se for o teu momento, lá no final, eu vou te apresentar uma oferta. Se você gostar dessa oferta, a gente aperta a mão e fecha negócio. Então, cara, a gente sempre abre a conversa trazendo essa clareza e esse direcionamento para o cliente. Quando é na pré-venda, aqui quem tá falando é o João, hoje eu sou pré-vendedor do Toxino e a primeira coisa que eu quero te falar é que eu não estou ligando para te vender. Estou te ligando para te conhecer, para entender um pouquinho do teu momento, para entender se a gente pode te ajudar e caso eu entenda isso, no final eu vou te convidar para dar um próximo passo. Cara, simples, rápido, 1-minute pitch. Eu deixo claro para o meu cliente exatamente tudo o que vai acontecer. Você tem uma maneira que é muito parecida com a nossa de explicar, né, de fazer esse primeiro discurso. Então, concordo 100%. Casou. Uhum. E exatamente isso, você quebra o clima daquele cliente, você se apresenta, ele conhece a pessoa que está por trás ali, que vai levar ele até o final da reunião, até uma resolução de um possível problema. E ainda ele tem clareza de quais são as etapas, não está no desconhecido, então ele se sente um pouco mais confortável de abrir os problemas. E aí eu entro com a parte de diagnóstico, vamos colocar assim, que é onde a gente aplica o SPIN, né?
Nessa parte, eu gosto de trazer a primeira pergunta de situação. Diagnóstico já é um segundo... A segunda etapa. A primeira etapa é a apresentação. Isso. A segunda etapa é o diagnóstico. Uhum. A terceira etapa, desculpa, é a solução. Uhum. E a última etapa é fechamento. Legal, bacana. Então, eu entendi que o cliente... No caso, eu me apresentei para o cliente da forma correta, estou causando a boa impressão e criando conexão com ele. E aí eu vou para a parte de diagnóstico. E nessa parte, eu começo com o spin selling. Então, no spin selling tem lá, né? Situação. Como é que eu introduzo a pergunta de situação? Eu gosto de introduzir deixando o cara falar. Então, o que eu falo? Bom, antes da gente entrar na parte de como resolver os problemas da tua empresa e tudo mais, eu queria conhecer um pouco da tua trajetória. Como é que você chegou até aqui? Conta pra mim, você sempre quis abrir uma startup ou caiu nesse mercado aí de paraquedas e se apaixonou? Me conta, como é que você chegou até aqui? Então ele começa falando a história dele. E aqui é um bom ponto, porque se você não faz isso, eu gosto de utilizar essa pergunta como um termômetro. Porque tem perfis de clientes que gostam de falar sobre a sua história e isso ajuda você a mostrar que você está ouvindo, ajuda a criar conexão com o cliente. Mas quando o cara é mais frio, quando ele é mais formal, eu já consigo ter um plano de ação para conduzir essa reunião para um lado que ele vai ser mais aberto ou vai ter o resultado, né? Então eu já faço ele falar, ele falou, eu já entendo o perfil dele, será mais comunicativo, aonde eu vou levar, e eu sempre devolvo, cara, animal, eu conecto. Isso é um outro problema. Tem gente que tem um framework baseado em perguntas como o Spin Selling que lança uma pergunta atrás da outra. Um quiz. Bastante. Isso é um grande problema. Você transforma a sua conversa, que era para ser uma conversa fluida entre duas pessoas, uma pessoa preocupada exclusivamente em resolver problemas e uma pessoa preocupada em resolver o seu problema num questionário, num formulário, num investigatório. Isso não é legal. Então, eu sempre escuto muito bem, processo a informação que o meu cliente está dizendo e conecto com o meu know-how, com o meu background. Então, ele me falou que o faturamento dele caiu agora esse mês porque ele perdeu metade da equipe que foi para outra empresa. Eu já lembro de um cliente que eu tive que tinha esse problema e eu já trago à tona. Cara, é incrível como isso acontece no mercado. Um cliente que eu estava atendendo passou por esse mesmo problema. E aí eu já puxo para o storytelling e trago esse cara para a mesma página que eu e vou para a próxima etapa. Então, já vou dar uma dica para a galera, conectar a resposta do teu cliente, mostrar que você está escutando e devolver para ele uma resposta mostrando para ele que você sabe o que ele está passando, né? É legal isso porque normalmente o possível cliente ele chega na nossa frente achando que ele é a única pessoa que tem aquele problema no mundo. Empreender e que essa pessoa que está na frente, se ela não consegue responder, tipo, me arrebentei, não vou conseguir resolver. E isso aí dá segurança, porque não é sobre só a afirmação e a conexão entre a venda e o próprio cliente, né? Exatamente. Isso aí é muito legal, muito legal. Exatamente. E para isso é indispensável que quem está na linha de frente estude os cases, estude os problemas. Uhum. E, cara, é incrível, né? Não entrando na próxima etapa ainda, mas cada reunião que você faz, que a gente faz, é uma página de um livro que a gente leu. Então, cada cliente que eu atendo, eu aprendo. Então, você tem um material rico na sua frente todos os dias, que é o seu cliente. Aprenda com o seu cliente. Eu não sabia muita coisa quando eu entrei no mercado imobiliário. E o que eu fazia? Eu perguntava para o meu cliente. Ele falava um termo que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu perguntava, me desculpa a minha ignorância, mas me explica o que é isso. E eles adoram falar. Então, às vezes, quando você pergunta da maneira correta, claro que não pode ser o problema cerne do teu cliente, né? Se tu perguntar, o que é esse problema, você perde tudo. Mas você vai fazendo algumas perguntas para entender mais do teu mercado, do teu cliente. E você tem que utilizar isso para as próximas reuniões. É muito louco tu falar isso sobre conhecer os clientes. Uma das etapas do meu processo de treinamento, em uma das empresas que eu trabalhava, que eu construí esse processo de treinamento, era estudar os nossos cases de resultado. Então, cara, agora você vai pegar aqui e vai ver todos esses depoimentos. Vai ficar vendo esses depoimentos, ver 1, 2, 3 vezes cada um deles, depoimentos de 5, 7, 3 minutos, porque eu tinha uma facilidade muito grande em determinados momentos, porque as primeiras turmas, basicamente, eu vendi para todo mundo. Até o momento de escala que a gente tinha lá, enfim, a empresa era o EAG, até o momento de escala,
eu era o único vendedor. Então foram 4 anos comigo sendo o único vendedor e eu conhecia todos os clientes. E basicamente conhecia todos os cases, porque eu conhecia todo mundo. Só que o pessoal começou a chegar para formar no meu time, não conhecia. E aí eles começaram a estudar os depoimentos. Então eu não estudava tanto o depoimento porque eu conhecia as histórias da galera. Tu fez a reunião com o cara, tu já viu o início e o final. Só que o recém-chegado, que ele precisava ter a mesma experiência, a maneira de ele adquirir essa experiência era ouvindo 1 zilhão de cases. E é muito louco assim ainda porque, um spoiler aqui, né? Vou contar. Como eu vendi individualmente para muitas pessoas... a galera que é mais das antigas, assim, de vez em quando eu recebo uma mensagem. Ô, João, tu lembra daquele cliente que era assim, assim, assado? Qual que é o nome dele? Ah, esse daqui, esse daqui. Porque, assim, ó, até a turma 25, que foi antes da pandemia, que é a época que eu era vendedor, eu sabia o nome de core salteado de todos os clientes que eu atendia. Nome, empresa e turma. A galera ficava de cara, assim, mas é porque a gente cria muita conexão. Cria conexão. Você, de fato, está escutando o seu cliente e você não está indo no automático, né? E aí tem muita gente que vai no automático, atende o cliente, não escuta direito o cliente, não aprende com o cliente, não fecha o contrato e aí devolve o feedback pro gestor de que, o produto não resolvia o problema do cliente. E aí, às vezes, favorece até aquele pensamento do founder, falar, cara, meu produto não tá... Já peguei clientes que me falou assim, olha, meu produto não tá vendendo tanto porque o valor que a gente tá cobrando tá mais alto do que nossos concorrentes, do que o mercado tá disposto a pagar. E aí, na prática, quando a gente diagnosticava, é aquele lance, né, do Sr. Miyagi, né? Você precisa colocar casaco, tirar casaco, botar casaco, tirar casaco, botar casaco. Esse é o básico, né? A prospecção, ela é isso, tirar casaco e botar casaco. Só que o pessoal nem pegava o casaco, nem tinha que tirar casaco, nem botar casaco. E aí, quando a gente criava essa rotina de tirar o casaco, de botar o casaco do jeito certo, o cara via que o problema não estava no preço. O problema não era o que o vendedor estava falando. O problema é que o vendedor ele não fechava a venda porque ele não seguia um processo. E aí, a única resposta que ele conseguia encontrar para justificar a não entrega era que o preço não era compatível. Fora do SLA. Fora do SLA. Sempre teve essa treta, essa briga. O lead não era bom. Quando, na verdade, você só não soube conduzir a pessoa que estava na sua frente ali da melhor forma. Então, tem muito disso no mercado, né? Voltando aqui para as etapas, né? Então, beleza, eu pergunto a história do meu cliente, ele vai falar a história, eu vou me conectar com essa história, e aí eu entro para começar a falar sobre a empresa. Tá, mas me explica. E eu vou para a situação, perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e de necessidade de solução. Um asterisco é que perguntas de problema e perguntas de implicação geralmente é um desafio para o vendedor. E a de necessidade de solução também, né? O impacto. Sim. O cara tem dificuldade, primeiro, em conseguir levantar os problemas e as perguntas de problema da forma correta. E tem gente que pula essa etapa. Faz uma pergunta de problema e já vai direto para ofertar o produto. Sim. Não, cara, isso aí é o que mais acontece, porque... o vendedor ele acha que as perguntas que ele tem que fazer é a situação e faz alguns problemas, só que fica por ali. E o próprio Michael, eu ia falar Michael Gerber. Nada a ver. O Michael Gerber, o próprio... Hackham. O Hackham. Ele fala, o Neil, né? Ele fala que ele identificou dentro da pesquisa que ele fez, com mais de 35 mil conversas de vendas que ele acompanhou. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque ele não tirou isso... Eu acho! Não, ele pesquisa científica. Ele percebeu que os vendedores que não tinham resultado, os caras que paravam na pergunta de problema, ou nas perguntas, no conjunto de perguntas de problema. E os caras que tinham resultado, os caras que pegavam aquele problema e faziam a implicação em cima daquele problema para o cara realmente sentir a dor. E depois fazer as necessidades de solução. Então, cara, a grande maioria dos vendedores que não são vendedores faixas pretas, que realmente são quase que amadores, eles param nas perguntas de problema. E vai direto para ofertar o produto. E deixa eu te mostrar então como o nosso produto, ele é bom, fantástico. Ele é isso, ele é fantástico. E perdeu o sentido técnica, né? Só uma coisa para te falar, né? A gente tem um episódio sobre Spin. É o episódio número 16. O F tá colocando um card aqui em algum lugar. Ai, eu adoro falar isso. O F vai colocar o card do episódio sobre Spin Selling. Então, se você quiser saber sobre Spin Selling, isso que o Renan tá falando, a gente tem um episódio que a gente desmistifica tudo isso
Pra você, vai lá, episódio Se 16. você nunca ouviu falar sobre spin selling, você precisa urgentemente parar esse vídeo depois de terminar esse vídeo, é claro, terminar esse vídeo e correr nesse podcast 16, episódio 16. Boa, né? Então o cara vai lá e começa a ofertar o produto e ele perde totalmente o sentido da técnica. Por que o spin selling foi desenvolvido? Para elevar o nível de consciência do teu cliente de que ele tem um problema, ele consiga mensurar os prejuízos desse problema e ele consiga enxergar o que ele vai ganhar resolvendo esse problema. Isso não é passado para o cliente ou dizendo, João, Dani, se vocês não implementarem o processo do oi até o tchau, vocês perdem dinheiro. Isso tem um impacto. Agora, eu te levar à conclusão de que você perde dinheiro por conta de não ter esse processo, vale muito mais. Então, esse asterisco de perguntas de problema e perguntas de implicação. Você precisa ter claro o mercado que você atende e o que a tua empresa ajuda a resolver, né? E se esse cara não resolver, quais são os impactos que esse cara vai ter, né? Você precisa ter claro isso. Uma coisa que eu ouvi do João, que foi fantástico, que você precisa entender qual é a resposta que você quer coletar. E a partir da resposta que você quer coletar, você tem que montar a sua pergunta. E de fato é isso que é o que funciona. Então, como eu vou levar o cliente a entender que ele tem um problema? Bom, eu preciso ter boas perguntas de situação. Vou dar um exemplo. Eu vendo tecnologia, eu vendo software de ERP, por exemplo. Bom, como é que você faz o controle do seu estoque, o fluxo de caixa? Como é que você controla tudo isso? Eu controlo com um software desktop antigo que é tal. Bom, e qual é o impacto de tempo que você aplica? Primeiro, quanto tempo você gasta fazendo isso? Você identifica que você poderia ser mais produtivo economizando esse tempo? Aonde que esse tempo está te prejudicando? Como que você poderia, por exemplo, melhorar, economizar esse tempo? Ele vai chegar na conclusão de que ele perde dinheiro, de que ele economizaria... Qual o impacto que esse desktop antigo tem no teu resultado, né? Qual que é o impacto de você ficar 30 minutos a mais, 1 hora a mais por dia por conta desse sistema ruim? O que a tua empresa perde por ter o gestor dela 2 horas resolvendo esse problema todos os dias? Perfeito. Só aqui já saiu diversas perguntas de implicação para um único problema. Exato. O que a gente tem feito também, tá? Com a virada do ChatGPT, com a grande vinda, a gente tem colocado a inteligência artificial dentro do processo de vendas dos caras. Na mão do pré-vendedor, na mão do vendedor. Com o intuito de melhorar a comunicação e ajudar esse cara a achar saídas de maneira mais fácil e ganhar mais tempo, né? Então, tem alguns prompts que a gente consegue extrair do próprio ChatGPT, tanto os desafios que esses caras têm, o que está acontecendo nas empresas que demonstra que esse desafio está acontecendo, e depois modelos de perguntas para que você consiga ter mais clareza, ou se tu tem dificuldade em montar perguntas, tu ter exemplos de perguntas. E utilize, então. Faça essa pesquisa. Joga no ChatGPT quais são os desafios que empresas têm ao utilizar um ERP ruim. E aí você consegue ter uma clareza de qual pergunta você vai fazer para o seu cliente. Pô, Renan, quando tu fala em usar no processo do tchau, tu está usando o ChatGPT em algum momento aí, é isso? Sim. Mas aí tu deixa disponível isso para o pré-vendedor e vendedor, ou na hora de construir esse processo lá, você já entrega pronto, você utilizando o ChatGPT? Boa pergunta, Dani. A gente sempre estimula a criatividade dos nossos alunos no programa. Então, antes da gente apresentar uma ferramenta que vai ajudar ele a ganhar muito mais tempo, a gente precisa garantir que esse cara vai ter a habilidade necessária de conseguir conduzir como se você fosse para a selva. Então, você tem que saber basicamente como é que você vai tomar água, como é que você vai pegar o seu alimento e tudo mais. Quando esse cara entender os fundamentos, ele consegue executar, aí ele entra com o ChatGPT, onde a gente já estruturou boa base dos prompts que ele vai poder utilizar. E aí ele consegue ter mais dinamismo no atendimento dele. Então, a gente cria, por exemplo, ajuda a empresa a criar uma boa matriz de objeções. Então, ali vai ter claro como conduzir cada objeção que o cliente está dando. Modelos de perguntas. Até o ICP a gente consegue identificar e montar a metodologia para achar o ICP dentro do próprio ChatGPT. Legal. Massa. Boa. Próximo passo aí. Tá. Beleza. Passei o spin selling. O cara entendeu o problema que ele tem. Ele entendeu os desafios e os impactos negativos que ele vai ter não resolvendo o problema. E ele viu que ele ganha resolvendo o problema. Agora a gente entra na apresentação da solução.
Então eu venho já, a próxima etapa é a apresentação da empresa. E o ponto importante é, comunicação ela tem que ser tanto verbal quanto corporal, né? Então, eu nesse momento eu me arrumo na cadeira. Então, eu mostro que a postura quando eu vou falar da minha empresa, ela é diferente de quando eu vou conversar com os meus amigos. Eu estou conversando sobre a empresa que resolve esse problema, sobre a empresa que vai resolver esse problema. Sendo assim, eu tenho que ter uma apresentação da empresa punk. Eu não posso falar, minha empresa toca o sino, a gente ajuda. Não. Então, beleza. Agora que a gente tem clareza sobre os desafios que você está passando, eu vou te apresentar como que a gente surgiu e como a gente ajuda empresas a resolver esse problema. Então, o que é a Behind Growth? A Behind Growth é uma startup, é uma empresa que fornece como produto a correção desses gargalos que você tem. Então, a gente te entrega a máquina de vendas. Isso muda totalmente a nossa configuração dentro do mercado. Porque a gente não vai simplesmente dar um curso. E aí a gente entra com uma apresentação punk, onde o cara vai se identificar. Já dá para perceber a energia, só ajeitada na cadeira já muda a energia, já quebra o padrão que estava o cliente te olhando, ele percebe que vai acontecer algo diferente naquele momento. E cara, é o momento, eu brinco que esse momento da apresentação é o momento do show. É o momento que tu tem que se preparar, é o momento que tu tem que falar firme, que tu tem que falar mais alto e não tem que se preocupar com o barulho do colega do lado. Por isso que é muito importante estar num local confortável para você trabalhar como vendedor, porque na hora da apresentação é aquela ajeitada na cadeira, é subir o tom de voz, é falar firme, eu falo que é falar com a testa franzida, pra falar sério, meu. Acreditando. Meu, cara, se tu tiver esse negócio, tu tem um grande problema, então escuta que eu tô te falando. A veia pulsando, assim, vê a veia do pescoço pulsando, sabe? Com muita energia. É segurança, né? Boa. Porque ela vem muito na mentalidade do vendedor, dele acreditar que é possível, né? Uhum. Eu até gosto de dizer que é uma sequência, né? Primeiro você acredita. Então, se eu acreditar, vamos colocar um exemplo bem da realidade. Se eu acreditar que eu vivo num mundo onde as pessoas não se respeitam, eu vou agir de uma forma como se o mundo fosse realmente isso, e eu vou ter de volta pessoas que não se respeitam. Então, eu gosto de dizer que você acredita. Se você acredita que a sua empresa resolve o problema do seu cliente, se você acredita que o seu produto resolve, você vai aplicar um potencial, você vai ser, né? Então, eu acredito, né? Depois eu vou ser o que eu acredito. E eu vou dedicar um potencial. Se eu não acredito que o meu produto resolve o problema, que a minha solução vai trazer benefícios para o cliente, eu vou dedicar um potencial de 50%, de 30%, de 40%. Sim. Se eu acredito que é possível eu resolver o problema, que esse cara vai ter resultado e ele vai virar um case, eu coloco 100% do meu potencial nisso. E a devolutiva que eu vou ter vai ser o resultado de ter aplicado meu 100%. Então a apresentação da empresa é uma etapa muito importante. Tem que brilhar o olho do vendedor quando fala da empresa. Eu tenho que enxergar. Se eu enxergo o brilho no olho, eu enxergo paixão. O cliente de vocês está medindo isso. Esse cara gosta do que ele está fazendo? Essa empresa é legal desse cara trabalhar? Se ele entende que tu está apaixonado, que tu está realmente disposto a resolver e você mostra convicção no que você fala, teu cliente vai levar em consideração a tua opinião e a tua apresentação da empresa, né? Então eu apresento dessa forma e aí eu elaborei uma etapa que eu gosto de chamar de pré-speech, vamos colocar assim. É maravilhosa, essa é sensacional. Bom, essa é uma das etapas que eu peguei do Renan e adaptei dentro do meu método, porque... E assim, ó, eu coloco essa etapa, somada às outras etapas, ela tem ela encurta o teu ciclo de vendas, né? Mas assim, é porque o nosso discurso é em cima do nosso processo seletivo. A gente não pega qualquer cliente, a gente não vende para todo mundo. Até porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Sim. Então você precisa ter claro qual é o seu ICP. Eu tenho claro qual é o meu ICP e a gente entende que é o momento, no pré-speech, de eu mostrar os perfis de clientes que tem no mercado e qual o perfil que a gente escolheu trabalhar. Então, nesse momento, eu apresento para ele. Primeiro, o perfil que a gente não trabalha. Então eu falo para ele, a gente estudou o mercado e viu que existem 3 perfis distintos e escolheu um perfil para a gente trabalhar, que é o perfil que a gente entrega resultado. Os outros 2 perfis, a gente entendeu que não é o nosso foco porque eles não vão conseguir construir resultado. E você deve concordar que se você não for ter resultado, se você pagar 1 ou se você paga 10 mil reais, é rasgar dinheiro e jogar fora, concorda? Então se eu entender que você não faz parte desse perfil, eu vou dizer para você que a gente não vai avançar. Tranquilo para você? Ganhei credibilidade com o cliente. Renan, inclusive sobre ICP, sobre perfil de cliente ideal,
Episódio 17 do Toca o Sino Podcast Então tem mais um vídeo pra você. Você vai sair daqui, depois desse encontro de hoje, mais os vídeos, você vai ter clareza do que é ICP, do que é Spin Selling e melhor, vai conseguir montar um processo de vendas do até o tchau pra tua operação. Boa. Então beleza, eu vou mostrar pra esse cara que eu escolhi trabalhar com perfil. E aí a gente traz os perfis que existem no mercado. Geralmente a gente percebeu que tem pessoas que são procrastinadoras e não tem problema nenhum você ser procrastinador, problemas para os outros, né? Porque para você, para sua empresa, vai ser um grande problema. Mas na empresa, se o gestor ele é procrastinador, você vai dar o insight para ele, ele não vai aplicar, ele vai deixar aplicar semana que vem, ele vai perder oportunidade. Então a gente fala para ele que o perfil de protelador, que é aquele cara que sabe da importância, mas não se sente pronto, não está disposto a dar o pontapé inicial, que esse cara geralmente perde as melhores oportunidades do negócio por não abraçar e vai ficar para trás, é o perfil que a gente escolheu não trabalhar. Segundo perfil é o perfil de mente fechada, que são aquelas pessoas que têm resistência em aplicar o novo, que nem se renascessem. Steve Jobs, com as esferas do dragão, esse cara ia anotar um feedback do Steve Jobs. Dani não entende essa referência, hein? Não é do tempo do Dragon Ball. Não. Hoje a gente estava atendendo um cliente, daí veio uma referência do Dragon Ball. E aí o Dani também não entendeu assim, pô, Dani, é complicado, cara. Meu filho é novo, né? Dragon Ball Z. Mas ele sabe que é Dragon Ball. Pô, mas esse legal. Discurso que o Renan faz, ele é sensacional, assim. Ele é sensacional porque ele encurrala o cara. Ninguém quer se autoproclamar procrastinador. Sim. Ninguém quer se autoproclamar um cara que tá atrasado, que não aceita a opinião dos outros. Mente fechada. Mente fechada. Por mais que ele seja, ele não quer dizer que é isso. Incrível. Porque quando a gente mediu quem tinha resultado e quem não tinha resultado, quem não tinha resultado era porque a gente passava o feedback, eu vou aplicar na semana que vem. Na semana que vem a gente ia medir com o cara e ele, eu não apliquei, eu vou aplicar agora na terça. E aí ele passava o programa e não tinha resultado. E se ele não vai ter resultado, infelizmente, pra gente que é medido pelo resultado que a gente entrega, não faz sentido nenhum a gente iniciar um trabalho se a gente não for conseguir construir. Então a gente mediu, o protelador não tem resultado e o cara que é fechado, o cara que é mente fechada, o cara que eu falo pra ele assim, vamos construir um canal outbound. E outbound não funciona pra mim, cara. Eu pergunto, mas deixa eu entender qual processo você utilizou, você mediu, não, essa abordagem não funciona. Aí eu trago um outro insight que eu já apliquei, que deu resultado, ajudou a triplicar o faturamento dos caras. Não, esse negócio não funciona no meu perfil de cliente. Então ele traz resistência o tempo inteiro. Então se é para ter resistência o tempo inteiro, se eu vou ter que provar por A mais B e ele não vai aplicar, não faz sentido a gente avançar. E aí eu vou para o terceiro perfil, que é o nosso perfil de cliente ideal, que são gestores que têm um nível de consciência sobre o processo de vendas, sobre a construção desse playbook, desses indicadores, que sabem, eles querem sair do ponto A e chegar no ponto B. Eu gosto até de fazer uma analogia falando do Monte Everest. Se tu perguntar para todo mundo fala, eu quero escalar o Monte Everest. O topo do Monte Everest é o sucesso. E aí, no próprio Monte Everest, né, 90% das pessoas que desembarcam no aeroporto não conseguem subir até o topo do Monte Everest. Por uma série de fatores. Então, se tu perguntar para todos eles, o perfil 1, perfil 2 e perfil 3, todos eles vão dizer que querem escalar o Monte Everest, que querem chegar na alta performance, que querem chegar lá. Porém, quando começa a esfriar, o protelador fala, não, semana que vem é mais quente, eu vou semana que vem que não vai ter tanta neve. O mente fechada fala, olha, meu pé é pequeno demais, minha perna é pequena demais, eu não vou conseguir escalar, esse negócio não funciona para mim. E quando eu pergunto pro terceiro perfil, que é o nosso empreendedor águia, a gente coloca, ele fala, não, eu entendo que para eu conseguir chegar no topo do Monte Everest, eu preciso ter um plano de ação claro para sair do ponto A e chegar no ponto B, e eu preciso dar esse pontapé inicial. E no meio do caminho vão ter vários desafios, vários obstáculos. E o perfil águia, geralmente ele está disposto a fazer o sacrifício necessário de tempo, de recurso financeiro e o que for necessário para ele construir e chegar no objetivo que é o ponto B, o topo do Monte Everest. E aí eu devolvo para o meu cliente. Agora eu quero entender qual é o perfil que você se enxerga. E com a ajuda do João, melhorei até a minha pergunta em relação a isso, a gente vai devolvendo. E qual é o perfil que você vai ser a partir de hoje? Pô, que loucura, né? Porque eu conheci o Renan há 6, 7 meses. Foi que em outubro, setembro do ano passado, alguma coisa assim. Foi. E a gente começou a trocar ideia, trocar figurinha. E hoje eu tenho uma empresa que faz treinamento e trabalha com uma construção de máquina de vendas. O Renan tem também.
mas nem por isso a gente é inimigo. Não? A gente é parceiro, inclusive a gente está estruturando alguma maneira de trabalhar juntos. E talvez venha novidades por aí, pessoal. Segura a cadeira aí. E, cara, é muito louco, porque foi uma troca, sincero, foi lá, eu faço desse jeito. E aí o Renan, eu faço isso aqui. E a gente foi trocando e foi adaptando várias coisas dos nossos processos, das coisas que a gente acredita. Então, peguei pergunta tua, botei no meu processo, coloquei no meu processo muitas perguntas do João. O João colocou no processo dele muitas perguntas que eu utilizo no meu. E no final foi uma troca muito rica, porque a gente conseguiu aumentar hoje, né? a taxa de conversão, né? E tá aí uma coisa que eu já vou dar uma dica para vocês, que são vendedores, gestores, que é importantíssimo demais você ter essa coachability, né? Você tá sempre o tempo inteiro aprendendo. Não blindem. O vendedor A vende mais. O que esse cara tá fazendo? Qual é o discurso que ele tá utilizando e o que eu posso pegar do discurso dele para colocar no meu processo para aumentar a minha taxa de conversão? Vou até citar uma história. Eu adoro experiências. E tudo que eu compro é medindo um pouco da experiência do que eu vou ter. Eu tava comprando um tênis, eu peguei pelo storytelling do negócio, como foi criado, qual é a ideia por trás. Mas um dia eu tava numa pizzaria e eu sou muito observador. O atendimento dos garçons eu presto atenção. Qual é o tipo de perguntas que eles fazem, como eles atendem os clientes. Todo atendimento eu tô sempre prestando muita atenção. E um garçom foi até a mesa de uma cliente, colocou a pizza na frente dela e qualquer outro garçom, qualquer outro atendente olharia para ela e falaria assim, mais alguma coisa? Você gostaria de mais alguma coisa? Não gostaria de mais nada. Viraria as costas e sairia. O garçom ele teve uma grande sacada. Que, cara, me ajudou muito depois de então, né? Ele olhou pra cliente, deu um sorriso e falou, tem algo que eu possa fazer pra deixar o teu dia mais feliz? Caramba. Boa. Eu ouvi essa pergunta, na hora eu olhei a reação da cliente, a cliente deu um sorriso, assim, falou, não, muito obrigado, assim, foi genuíno muito obrigado dela. E em mim me arrepiei todo, né? Eu falei, cara, que pergunta, já valeu a pizza. O valor que eu investi pra comer aqui já foi pago, muito mais eu vou ter de retorno. Porque eu peguei essa pergunta e eu falei, eu posso aplicar ela nos meus atendimentos. Na época a gente trabalhava com atendimento ao público presencial, né? Eu era gestor de uma loja. E aí eu coloquei na ponta isso daqui. Eu passei a atender meus clientes e perguntar no final, né? Tem algo que eu possa fazer para deixar o teu dia mais feliz? Nossa, era um presente para os meus clientes. A gente tá o tempo inteiro nesse mundo, né? Mas isso é uma característica, Renan, uma característica de pessoas que aprendem alguma coisa e vão para o campo de batalha e aplicam. E quando a gente está no mundo de vendas, é muito fácil fazer isso. Então, olha só, a aula que o Renan trouxe aqui, eu espero muito que você tenha pego papel e caneta na mão e tenha anotado tudo isso. Se não fez isso, volta, escuta todo o podcast, escuta todos os passos do Oi ao Tchau, que o Renan vai terminar agora. Mas quando a gente está no mundo de vendas, você não precisa implementar as 11 etapas que o Renan está falando, mas foram diversas perguntas, diversas formas de abordar cliente, diversos insights que surgiram aqui. Se quem está ouvindo a gente agora aplicar uma dessas coisas, Já muda. Já pode mudar a empresa. E, cara, isso é uma característica que o Renan tem. Ele escuta as coisas, vê o que está acontecendo e muda. É uma característica que eu tenho. Então, eu falando com o Renan, vendo as questões no processo dele, eu peguei o negócio e coloquei no meu processo. E olha, eu vou falar isso porque o Dani, quando era meu gestor no EAG, era o principal feedback que ele me dava, feedback positivo, porque os negativos eu não vou contar agora, os principais feedbacks que ele e o próprio Marcelo me davam eram, João, é muito louco porque a gente te fala uma coisa e eu percebo que tu tá aplicando isso na conversa seguinte. E, cara, vendas é isso. Se a gente percebe que alguma coisa pode ser mudado, eu não preciso esperar um mês para mudar. Eu tenho Na próxima conversa eu posso mudar e posso ver o resultado diferente. Tenha pessoas desse perfil na sua operação. Você precisa identificar que a pessoa que você está contratando vai estar aberta para aprender com o colega, com quem está acima, com quem está abaixo, com o cliente. Porque eu já tive em operações aplicando como vendedor e, assim, modéstia à parte, eu sempre tive grandes resultados dentro de todas as operações que eu trabalhei como vendedor. Muitas delas eu conseguia bater a meta no dia 15, entregar o dobro da meta no dia 30. E muita gente olhava para o meu processo de venda e falava, cara, muito bom esse processo de vendas que tu está fazendo. É o mesmo processo, mas tu personaliza, mas é o mesmo processo em todos os clientes. E quando os gestores tentavam replicar isso para outro vendedor, os vendedores tinham resistência. Parece que existe um certo orgulho. Eu vendo desse jeito, do meu jeito, eu não vou fazer desse jeito.
Cara, isso é muito preocupante, porque se você é vendedor, você ganha comissão. Quanto mais você vender, mais dinheiro você, sua família, mais objetivos financeiros você vai conseguir alcançar. Então não faz nenhum sentido você blindar a sua cabeça para não aplicar o que seu coleguinha está fazendo. Tu ouviu do concorrente uma pergunta legal, como você melhoraria essa pergunta e como você aplicaria para o seu cliente? Como você aprimora a técnica do seu colega? Tudo no mundo foi criado, o conceito por alguém, teve uma outra pessoa que aprendeu esse conceito, aprimorou, e é por isso que a gente tem tecnologias de altíssimo nível hoje. Então, eu acho que esse recado é bem importante para você. Aprenda com seu colega, com seu cliente, com seu gestor, com quem está abaixo de você. E o melhor, né? Aplique. Com o garçom, exato. Eu fiquei muito feliz, eu deu vontade de dar um abraço no garçom e falar assim, cara, obrigado, porque muito provavelmente eu fiquei mais rico com o que eu acabei de tirar do teu atendimento. Deixa eu contar uma história dessa de aprender com garçom. Uma vez, e eu uso isso até hoje. Uma vez eu, enfim, tava na época que eu fazia marketing multinível, eu vendia Renaudê. E eu fui jantar com o meu colega, o Luiz, e aí tava eu, o Luiz e a Michelle, minha esposa, e a namorada dele na época. E aí, conversando com o garçom queridaço, eu disse, vamos trocar uma ideia, porque eu acho que tem um negócio que pode ser muito bom pra ti, não sei o quê. E aí ele falou, a gente ficou elogiando ele disse assim, cara, muito obrigado. E aí ele meio que deu uma se achada, assim, realmente eu sou, não sei o quê. Aí a gente deu risada. Aí ele olhou pra gente e falou assim, cara, é que humildade é uma das minhas 5.000 qualidades. E, cara, até hoje eu meto essa, assim, quando eu tô conversando. Não, é porque humildade é uma das minhas 5.000 qualidades. E, cara, aprendi com um garçom. Uma ótima forma de quebrar o gelo também, né? Exatamente. Todo mundo deu risada, etc. Então, foi sensacional. A gente... Exato. Uma das coisas que o livro The Sales Acceleration Formula fala é que o vendedor ele tem que ter o coachability, a habilidade de aprender. Então, a gente tem que estar sempre atento para tudo isso. Sempre atento para qualquer coisa que pode nos ensinar. Perfeito. E seguindo essa mesma linha, né? Tu precisa ter um processo de contratação de trazer as pessoas certas para sentar no lugar certo, né? Eu vejo, às vezes, quando a gente vai fazer um diagnóstico, se a empresa não consegue contratar alguém que tem um objetivo alinhado com o da empresa, o cara não vai se dedicar para se desenvolver e evoluir. Ele só tá ali ocupando um cargo de tirador de pedidos, cara. Uhum. Então, primeiro, se tu tem esse perfil de vendedor e tu identificou que esse cara não tem coachability, cara, que esse cara ele tá bloqueado porque ele não quer aprender, ele não quer se desenvolver, ele não quer dar o pontapé em prol da evolução, da alta performance, cara, você precisa cortar, substituir, você precisa ter um time onde as pessoas estejam preocupadas em aprender e evoluir. Porque se tu reunir pessoas com propósitos iguais, vocês vão criar um navio pirata para desbravar o oceano inteiro. E é essa a pegada de startup. É um navio pirata. Você tá desbravando os 7 mares. Então isso é importante. Então beleza, eu tô no Price Pitch, eu mostro os 3 perfis, eu mostro que 2 não tem resultado, eu explico por que não tem resultado, mostro esse terceiro perfil, o empreendedor águia, e eu desafio o meu cliente. Nesse momento eu preciso entender se ele é o empreendedor águia. Porque se ele for um empreendedor portelador e se ele for uma mente fechada, eu preciso ser congruente. Lembra que a gente falou lá atrás? Nosso processo precisa ser congruente o tempo inteiro. Uhum. Se eu falei uma coisa, eu preciso cumprir isso. Se eu digo que a minha empresa faz A, B e C e na prática ela não faz, eu estou sendo incongruente, eu me queimo no mercado. Então eu vou lá e faço esse cara se provar que ele não é o portelador e não é uma mente fechada. E ele vai lá e me dá os insumos necessários de eu poder utilizar isso lá no final do fechamento. Então eu fiz o Price Pitch, o cara se vendeu, ele mostrou o interesse dele, ele demonstrou o reforço e o compromisso que ele tem com a urgência, aí eu entro na solução. Então eu deixo para falar da solução quando eu tenho consciência clara e o cliente também sobre o problema, sobre como a gente ajuda e aí a gente entra na solução. Daí é o momento de eu mostrar como o meu produto funciona, eu pego ele desse jeito, eu utilizo ele desse jeito, mostro o produto. E aí entra um ponto de atenção. Às vezes o excesso de informações prejudica a tomada de decisão do teu cliente. Você tem que saber o que é essencial eu mostrar do meu produto. Eu vou mostrar... Se eu pegar, por exemplo, esse livro, né, Mais Esperto que o Diabo, eu posso literalmente falar muita coisa desse livro. Sim. Eu preciso entender o que é essencial para o meu cliente tomar a decisão. Então esse livro ele aborda tais assuntos, ele é escrito
por Napoleon Hill, ele tem X páginas, ele vai exigir que você dedique X tempo e ele vai te dar isso, isso e aquilo. Se eu quiser ser um pouco mais completo, eu posso falar até os capítulos do livro. Só que se eu for dar mais informações demais, meu cliente pode precisar pensar. Então, eu trago na demonstração da solução o que ele precisa entender, o que ele vai ter de resultado. Mínimo, né? Porque o grande ponto na demonstração da solução é pouquíssimas características, que é o que você estava falando, número de páginas, o capítulo, quem é o autor, e mais transformação. Porque com esse livro aqui, você vai sair daquele lance de ficar sendo alienado pelo sistema e vai continuar e vai conseguir quebrar esse status quo e pensar por conta própria. Essa é a transformação desse livro. Exatamente. Não é a quantidade de páginas, não é a cor do livro, não é quem escreveu. Não. É a transformação. Então, nessa etapa que eu apresento meu produto, eu falo da transformação. E muita gente se perde nessa etapa. Muita gente fala da capa do livro. Né? Das características. Muito técnico. Uhum. Então, você precisa ser técnico. Se tem um momento que... Se isso vai influenciar na decisão do teu cliente... Ele resolve esse problema desse jeito. Ele gasta 30 minutos, ele é técnico. E na minha solução eu vou apertar 3, 4 botões e eu vou resolver o problema. Eu preciso mostrar para o meu cliente. Porque ele vai ter um ganho de performance, de tempo. E ele vai ver que funciona. Então a demonstração, essa reunião justamente é para ele entender que funciona. Quem presta serviço vai mostrar como que é aplicado, qual a metodologia é aplicada na prestação de serviço. Quem vende produto vai mostrar como o produto resolve o problema e como ele pode ser utilizado para ganhar mais, né? Daquele lance de medo e ambição. E aí, uma vez que eu apresentei a metodologia para o meu cliente, eu vou mostrar os cases e estratégias que a gente utilizou para entregar resultado. Então, a sexta etapa, a sétima etapa, é a etapa onde eu falo de cases. Então, eu vou mostrar como que eu fiz, por exemplo, eu atendi a 49, como que eu ajudei a construir o processo de vendas da 49, do oi até o tchau, e a gente conseguiu construir quase 3 milhões de faturamento em 2022. Eu vou mostrar quais foram as estratégias que mais deram resultado, para mostrar o quê? Que eu sei como conduzir esse cara para ele ter um resultado parecido. E ele vai gostar, e aí eu entro para a etapa de preparação para a decisão imediata. Como é que é essa etapa? Fala aí, essa é legal. Primeiro, eu preciso entender quais são os critérios que fazem uma pessoa contratar ou não contratar o meu produto. Precisa ser estudado. Quais são as objeções que esses caras me dão? Dentro de educação, eu posso citar pelo menos 3, né? Para software e serviço, eu posso citar 4. Mas vamos falar de educação. Uma pessoa avalia 3 critérios para tomar uma decisão em educação. Legal. Tempo. Qual é a duração do curso? Quais são os horários do programa? Eu consigo encaixar isso dentro da minha rotina? 2, metodologia. Como que esses caras vão me ensinar a resolver esses problemas que eu estou querendo aprender? A metodologia que eles vão me ensinar é fácil de eu conseguir assimilar? Eu vou conseguir aplicar? Vai me trazer resultado? E o terceiro, quanto custa? Para eu saber se cabe no meu orçamento. Qual é o valor de investimento? A gente que fala de venda, a gente tem um problema de falar preço, né? A gente fala valor de investimento. Mas quanto custa? O cliente vai se pensar, vai se perguntar, quanto custa? Cabe no meu orçamento? Então, na preparação para a decisão imediata, eu passo por cada um desses pontos. Então, eu falo, bom, fulano, a gente viu aqui que o programa ele é flexível, a gente agenda com 1 semana de antecedência os teus encontros e assim a gente consegue encaixar de acordo com a tua agenda e com a minha. Fica tranquilo para você encaixar isso na tua rotina? Ele me deu um ok, fica. Metodologia, você acredita que essa metodologia vai te ensinar e principalmente ajudar a resolver os problemas que você tem enfrentado? Ou você sente alguma dificuldade? Eu acho que isso aqui não funciona. Não, vou aprender. Vou aprender dessa forma. Ele tem que me dar o ok. Se ele não me der ok, eu não avanço para preço. Então, beleza, eu perguntei para ele se a metodologia funcionava. Agora a gente vai avançar, isso eu falo para ele, a gente vai avançar para a parte de valor de investimento, que é a única parte onde eu consigo te ajudar além do tempo, né, que a gente consegue ajustar. É a única parte, eu tento encaixar isso dentro da rotina. Existe um 4º critério que você avalia para tomar uma decisão? Vou dar o exemplo. Preciso falar com o meu sócio, preciso falar com minha mãe, meu tio, meu papagaio, meu cachorro, meu enfim. Se ele me falar que precisa falar com essa galera, ou que precisa conversar, que tem mais alguma etapa, eu não avanço para a etapa seguinte. Porque isso vai me impedir de tomar uma decisão imediata com esse cliente. Se ele me disser que não, Renan, você falou, é tempo mesmo, encaixa na minha rotina, metodologia, eu acho que eu vou aprender, não, nem eu acho, eu vou aprender dessa forma. Se couber no meu orçamento, não tem, eu inicio.
Beleza, agradeço muito o teu feedback. Por que eu te pergunto isso? Porque a gente vai avançar para a parte de valores, eu vou tentar encaixar isso no teu orçamento, porém, como é um processo seletivo, a gente tem prazo, eu preciso de uma resposta objetiva tua. Se couber no orçamento, você me diz um sim. Se não couber no orçamento, você me diz um não. Eu não posso ter respostas subjetivas. De Renan, gostei, vou pensar, quem sabe semana que vem eu te ligo. A gente entende isso, uma característica do primeiro perfil, que é o protelador. Olha que legal. Já conectou com o pré-speech. É tudo amarradinho, é um quebra-cabeça. Eu sou apaixonado por isso. Tem que ter conexão. Então você mediu. Posso contar com o teu comprometimento, tua objetividade? O cara me disse que sim, que ele vai me dizer um sim ou um não. Então eu estou preparando ele para ele decidir de maneira imediata se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. Porque lembre o seguinte, quanto mais esticado for o teu contato para fazer um fechamento, mais caro é o custo de aquisição do teu cliente. Então eu preciso encurtar isso. Se eu tenho um profissional sentado, responsável para fazer reuniões, se esse cara levar 7 dias para fechar uma venda, ele tem que fazer follow-ups. Então eu estou consumindo slots da agenda dele que ele poderia estar falando com outro cliente. Então eu tenho que encurtar. Então eu utilizo preparação para decisão imediata. E aí eu entro para a próxima etapa, né? Que é a etapa 9, ancoragem. Então ele me disse que sim, que ele vai me dizer uma resposta objetiva. E aí eu entro então. Beleza, vamos lá. Quanto custa para você trazer um CRO? É de 15 a 30 mil. Quanto custa para você construir um playbook? Pelo menos qualquer empresa que vai construir um playbook hoje cobra pelo menos uns 10 mil reais. Quanto custa para você treinar o seu time? Treinamento, quanto é que custa? No final, o cara vai ver. Para ele construir uma máquina de vendas, ele vai gastar de 100 a 150 mil em um ano. Até mais. E aí a gente entra, de 100 E aí, Dani, tá anotando 150? isso aí pra gente botar na nossa ancoragem? Então lá, 150 mil. O valor que a gente pede de investimento uma vez que você foi aprovado é o valor tal. Então, aí a gente aprovou o cliente já, né? Ele já sabe que ele foi aprovado no processo. A gente entra para ancoragem. E a etapa 10 e a etapa 11 é as que menos consomem tempo. A etapa 10 até consome, que é o fechamento. Então, eu fui lá, mostrei os valores e aí eu entro para a etapa 10, que é o fechamento. Ali pode ser que surjam algumas objeções, eu contorno essas objeções e eu vou para o fechamento de fato. Fechei o negócio, o cliente me disse sim, a etapa 11 é só fazer contrato e boleto. E tá aí, não demora muito tempo não fica de enviar proposta por e-mail para depois teu cliente decidir que aí você perde a venda. Se você fez uma preparação para decisão imediata da forma correta, se você fez um price pitch da maneira correta, se o cliente te deu os motivos dele não protelar, utiliza isso no final do fechamento. Então lembra que você me disse que você não ia protelar porque agora é o momento que você definiu que vocês têm que crescer de maneira absurda, dobrar o faturamento? Lembro. Beleza, então vamos iniciar. E aí o contrato e boleto você faz isso daí em 10 minutos. É o prazo que eu coloco o máximo. O cara me disse sim, em 10 minutos eu tenho que ter o contrato, tem que ter o boleto. Aí só basta a ordem. Quer mandar o boleto, quer mandar o contrato antes, fazer o cara pagar primeiro? Eu tenho as minhas preferências. Exatamente. Eu tenho minhas preferências, mas assim, eu gosto de... O cara me disse sim. Então ele já, na cabeça dele, ele já desembolsou o valor que eu apresentei para ele. Então ele já paga, eu já gero o contrato e aí ele já assina, a gente já inicia o trabalho. Cara, sensacional. Um método, um passo a passo, um oi e o tchau. 11 etapas desse processo do Renan que ele entregou de graça aqui nesse podcast. Então, você que está escutando a gente, espero muito que você tenha pego papel e caneta na mão. Isso aqui não foi um podcast, foi uma aula. Obrigado, Renan. Foram muitos insights e campo de batalha total. É o que a gente se propõe a entregar aqui. Pessoas que estão executando. Eu não quero trazer ninguém aqui que fique escondendo métodos. Não. Entrega. E se a galera precisar de mais ajuda para isso, é só te chamar nas suas redes sociais que você vai ajudar. @renan.growth, como é que é? Exato. Então, 2 redes sociais para vocês seguirem no Instagram. Behind Growth, né? Eu acho que dá para colocar assim, exatamente assim. Behind Growth e renan.growth. Lá eu estou sempre compartilhando dicas para produtividade, técnicas de venda, formas de você melhorar a sua performance. No LinkedIn também, se quiser me adicionar e pedir um benchmarking, fica bem à vontade, Renan Goulart. A gente está sempre compartilhando conhecimento, tentando melhorar aí a vida de quem está ganhando a vida resolvendo problemas, né? Eu gosto de dizer que o vendedor que passa o próximo nível, ele para de ser o vendedor, ele passa a ser o resolvedor de problemas. Ele se apaixona pelo problema, ao invés de se apaixonar pelo produto, né? Então, se apaixone pelo problema. E aí você consegue ter mais resultado. Boa. Que produto, ele é só um detalhe, né? O grande ponto é qual ele a é um meio, transformação. né? Ele é um meio.
A gente bate muito nessa tecla, né? O produto é o meio. O produto, ele é simplesmente uma das alternativas para resolver um problema. Então, quando eu me apaixono pelo problema e eu faço o cliente entender que eu vou resolver aquele problema, existem diversas maneiras de resolver o problema. Eu até gosto de dizer isso daqui pro cliente, né? Eu falo, bom, João, sendo bem sincero contigo, eu não tô aqui para te vender e o objetivo é entender se a gente resolve esse problema. Não tem problema nenhum que você compre de outra pessoa se for resolver o problema e a gente identificar que a gente não consegue te ajudar. Mas só vamos iniciar um trabalho junto se ficar muito claro pra gente que a gente consegue chegar no resultado, né? Então eu desmistifico esse negócio. Paro de olhar pra venda e passo a olhar mais pro problema. E aí o resultado ele vem por consequência. Legal. Gente, dá um like nesse episódio. Se você estiver no YouTube, comenta também se você tiver alguma dúvida sobre o método do Renan, sobre o que a gente conversou aqui. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir. E de novo, né? Se estiver no Spotify, tira um print e vai lá no Instagram e menciona que você escutou esse podcast e marca a gente. @João CS Rosa, @Dani Botelho, @Toca o Sino Podcast e @Renan.growth para distribuir e ajudar a gente a divulgar cada vez mais esse conteúdo. Queria dizer também que foi um prazer inenarrável, Renan, te receber aqui e gravar mais esse episódio para vocês. E agora a gente vai para os 2 últimos momentos, que são a hora das sacadas, Dani. Boa. Então, Renan, toda vez que a gente termina um episódio, a gente deixa uma sacada para o nosso cliente. A gente vai trazer as nossas aqui e depois eu quero que você deixe uma sacada para quem está escutando a gente. Fala, Dani. Massa. Renan, obrigado. Acho que tem bastante conexão aqui. A história vai muito longe daqui. Muito massa. Pode ter certeza que esse foi o primeiro de muitos episódios. Muito legal. Renan vai ser figurinha carimbada aqui do Toca o Sino. Sem dúvida. Muito bom. Vamos lá, sacada, cara. Atenção, aprenda e aplique. Né? Muito cara, é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Deu pra ver que o Renan também tem essa atenção plena. Cara, melhoria contínua, né? Sempre afiando o machado, que fica mais fácil o dia a dia. Sim. Cara, eu acho que a sacada que eu deixo é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi em um processo de vendas, que é construa um pré-speech. O que é pré-speech? Volta nesse podcast mesmo, que tá lá detalhado. Na etapa 6, eu acho que é a 6 ou a 5? A 6. Sim, etapa pré-speech é 5. 5. Veja o que o Renan explica do que é o pré-speech e construa um pré-speech, porque o pré-speech ele vai amarrar o teu pitch, ele vai amarrar a tua oferta de vendas. Então, construa um pré-speech. Amarre as decisões do seu cliente. Faça com que ele se prepare para tomar a decisão de maneira imediata. Renan, deixa a sacada para a galera. Bom, se atente em tirar casaco e botar casaco. Né? Muito bom. Então, o básico precisa ser feito. Então, você precisa construir um processo. Mesmo um processo simples é melhor que nenhum processo. Então, a primeira sacada, eu acho que a grande sacada é ter um processo mapeado e documentado. E tenha um bom processo de contratação, achando pessoas que estejam alinhadas com o propósito da tua empresa, para que vocês juntos caminhem em prol do resultado, do objetivo que vocês têm. Se o teu colaborador não tiver clareza, vai ser bem difícil você tentar mudá-lo, desenvolvê-lo para chegar lá. Então, tenha um bom processo de contratação e tenha um bom processo mapeado do oi até o tchau. Legal. Renan, agora nosso último ritual, que é que o convidado ele toca o sino. Então, pega o sino, olha para a câmera e toca o sino pra gente. Maravilha, eu adoro fazer isso, né? Porque quando eu toco o sino, a minha empresa acaba mais próxima do nosso objetivo aí, que é futuramente... Não vou nem falar, deixa pro próximo podcast. Tá bom, boa. Bora!